Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Eu vou falar, nessa aula, em vez de fazer só responder dúvida de vocês, eu vou começar a falar de separação de variáveis e equação de Laplace e Poisson, tá? Vamos começar pelas dúvidas de vocês e aí depois a gente pode seguir em frente. Vocês conseguiram ver os vídeos? Eu ainda estou num ritmo lento, mas eles estão saindo. Tem alguns outros prontos, eu ainda não... Eu não sei, não tenho as técnicas de edição de vídeo, então às vezes eu demoro igual uma aula para fazer um vídeo menor. Mas agora eu já estou pegando o jeito da coisa, eu acho que eu vou conseguir ser mais eficiente daqui para frente. E aí, como é que vocês estão, o que vocês estão achando dessa mudança de formato? Professor, eu estava comentando com algumas pessoas aqui da sala, né? E, tá ajudando demais. O vídeo parece que... É porque muda o ritmo muito a forma como a gente está estudando em casa, a gente já discutiu isso. E a aula expositiva estava longa, estava cansativa, e 2 vezes por semana estava ficando muito puxado. E o vídeo facilitou muito mesmo. Então, o último exercício da lista que era, não sei se é para essa semana ou se já está atrasado, Tudo bem. A aula que você gravou, cara, facilitou demais. Sim, porque foi em cima do exercício, né? Não só isso, mas assistindo o vídeo e a gente poder voltar tudo, a gente tá conseguindo, pelo menos eu tô conseguindo compreender bem melhor a forma como tem que funcionar aquela forma geral que você fez do método de Frobenius. Então tá ajudando bastante. E diminuiu um pouquinho o peso. Ficou mais leve estudar. Isso eu achei que facilitou bastante. Por isso que eu estava, na verdade, inclusive na dúvida de se hoje eu falava na aula para o método de separação de variáveis, mas mesmo falando na aula hoje, eu vou gravar um vídeo bem curto, separação de variáveis, depois separação de variáveis, Laplace, separação de variáveis, Poisson, separação de variáveis, Schrödinger, né, que são as coisas que a gente tem que ver. E eu acho que é interessante, porque aí a gente pode, em seguida, que tem a parte de aplicações físicas, eu ia dar alguns exemplos para vocês escolherem, mas eu acho que pode ser interessante a gente calcular o átomo de hidrogênio, né? Que é uma coisa que vocês vão ver em mecânica quântica. E se vocês já tiverem visto, pelo menos do ponto de vista matemático, eu acho que vai facilitar bastante na hora que vocês estiverem também preocupados com toda a parte de interpretação física daquela coisa, né? Então, acho que vai ser uma boa aplicação. Tá? E, além disso, tudo que a gente vai ver agora, outra coisa que eu estou sincronizando, porque tudo que a gente vai ver agora é igual para eletro. Né? Então, eletro, basicamente, coincide com esse curso nesse momento. Então, eu tenho que pensar bem como que eu vou fazer essa organização, mas eu acho que tem muita facilidade, vai facilitar a vida de vocês, porque vocês vão estudar o mesmo assunto em 2 cursos diferentes. Então, acho que diminui um pouco a carga e aumenta, na verdade, a utilidade das aulas. Né? Bom, pessoal, e aí? Como é que estão as dúvidas? Ô, professor, no último exercício da lista, o senhor resolveu no vídeo para x igual a 1, né? Isso. E daí no exercício o senhor pedia para 0 e para -1. Eu resolvi para -1 e a resposta que eu obtive foi a mesma que para x igual a 1, porém, na função hipergeométrica, o argumento, ao invés de ser 1 menos x, era 1 mais x. Era para dar isso mesmo? Era para dar a mesma coisa ou não? Eu fiquei um pouco confuso. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Porque é muito parecido mesmo, tá? Mas tem umas diferencinhas de sinal. Então, só o que mudou foi o sinal do x no argumento da hipergeométrica, só isso que mudou. O resto foi tudo a mesma coisa. Então, o que você está me dizendo é que uma hipergeométrica do tipo 2F1, do tipo menos lambda... Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. Então, você encontrou 1 mais x sobre 2. Não pode ser exatamente isso, né? Quer ver? Porque se eu botar aqui o lambda igual... Isso aqui é parte da pergunta do Gabriel também, que eu vou falar daqui a pouco. Se eu botar lambda igual a 5, eu tenho esse polinômio aqui. Se eu botar com menos, eu teria que ter o mesmo polinômio. Está vendo que eu tenho uma diferença entre eles? Então tem um sinal de menos na frente também. Mas um sinal de menos na frente é irrelevante. Não, então tá certo. É exatamente isso. Você está totalmente certo.
Ah, beleza, então. Tá, exatamente. A solução é simplesmente mudar o sinal daqui. Tá? Então, ó, várias nuances aqui nesse exercício, tá? Primeiro, quando você tem lambda igual a um número inteiro, como eu falei no vídeo, a série trunca, né? Porque o símbolo o símbolo de Pockhammer, ele se torna zero a partir do valor superior ao argumento, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer que se eu tenho aqui um símbolo de Pockhammer de lambda e n, né? Quando n, isso aqui vai ser igual a zero quando n for maior que lambda, tá? Quando e lambda pertencente aos naturais, tá? Então, o que vai acontecer é que aquele somatório que é até infinito, ele vai só até n, né? Esse somatório vai só até lambda, tá? Então, você tinha uma coisa da forma 2f1 menos lambda, lambda mais 1, 1, e ponto e vírgula 1, e 1 mais z sobre 2, ou menos z sobre 2, tanto faz, né? Então aqui, ó, vou botar menos, que foi aquele que eu resolvi. Então o que acontece é que essa soma, isso aqui é uma soma de n de 0 até infinito, mas aí eu tenho menos, isso aqui eu falei tá errado, tá? Tem que ter um menos aqui. Menos lambda fatorial crescente n, lambda mais 1 fatorial crescente n, 1 fatorial crescente n, que não é nada mais do que o próprio n fatorial. Então já vou substituir aqui. Então isso aqui é n fatorial. E aqui eu tenho n fatorial da fórmula, né, da NFM. E aqui eu tenho 1 menos z sobre 2 elevado a n. Tá? Então, olha, isso aqui é uma série infinita. Só que esse cara aqui, ele é zero a partir do momento em que, vamos considerar agora lambda números naturais, tá? A partir do momento que n é maior que lambda, então esse fator aqui é zero. Então todos esses termos aqui que vão de lambda mais 1 até infinito, eles são zero. Então aqui eu posso simplesmente substituir esse cara aqui, ó. Eu boto aqui só até lambda, tá? Esse somatório vai até só até lambda. Aí o que acontece na prática é que agora essa aqui é uma série finita, tá? E aí a série finita você pode reorganizar os termos do somatório de qualquer jeito que tanto faz, certo? Por que eu estou falando disso? Porque essa série que vocês encontraram como solução, ela é uma série de expansão em torno dos pontos singulares. E vocês podem ver facilmente que em torno dos pontos singulares, a segunda solução vem da derivada dessa série, em relação àquele parâmetro alfa, que dá uma coisa extremamente complicada, porque vem a derivada do símbolo de Pockhammer, que tem a ver com aqueles funções de gama e tal, uns negócios complicados, que não vem ao caso aqui, tá? Mas que dão uma aproximação de uma solução em torno de um ponto singular, mesmo que no ponto ela divirja logaritmicamente, certo? Então, enquanto a série é infinita, a expansão em torno de um ponto ou em torno de outro, ela não necessariamente é equivalente. Certo? Mas quando a série é truncada numa quantidade de termos finita, em quantidade de termos finitos, você tem essa igualdade, porque se é uma soma finita, tanto faz como você rearranja a sua soma. Tá? Isso está claro para vocês? Tá sim. Quando vocês fizeram a solução em torno do x igual a zero, o que vocês encontraram? Eu ia perguntar sobre esse, porque foi o último que eu fiz, e eu fui fazendo da mesma forma como você fez para o x igual a 1, né? Uhum. Então, lá usei aqueles passos, que eu achei alguns passos um pouco mágicos, muito interessantes, de você substituir a série por ela mesma, mas eu cheguei em uma coisa que não estava tão bonita, porque eu também cheguei em vários símbolos de Pockhammer.
Uhum. Não sei se era, mas é porque por ser um ponto singular, um ponto Regular. regular, eu não imaginei que ia ser uma coisa semelhante. Eu achei que seria uma coisa que a gente já conhece. Ia surgir Não, uma se coisa você legal. pensar bem, ó, se você pegar esse termo aqui e expandir em termos de binômios de Newton, você pode reencontrar essa série aqui, mesmo que fosse até infinito, agora com potências de z ou de x, né, tanto faz. E aí seria basicamente equivalente à expansão em torno do x igual a zero, né? Seria uma expansão com x0 igual a zero, entendeu? Uhum. Então, não é nenhuma surpresa você ter encontrado isso, né? Mas a questão é que você pode encontrar dois conjuntos de soluções linearmente dependentes em torno de zero. Vocês encontraram? Professor, então, isso que eu estava em dúvida, a minha solução, quando você pediu para fazer com o método de Frobenius, em torno de zero, certo? É E isso. zero é um ponto ordinário. Ordinário. Não, Então, pedi para tipo, fazer Frobenius em torno de zero também. é, Na verdade, eu queria que vocês solucionassem. Em torno de zero bastava usar a Taylor. então, é isso que eu percebi, porque quando eu faço em Frobenius, eu vou ter duas raízes. Uma delas é zero, e a raiz que é zero é o que é a mesma coisa que solucionar por Taylor, né? É isso. Então, tipo, a segunda solução que eu encontrei chegou no polinômio de Legendre, mas a primeira que eu fiz com outra raiz lá, porque eu usei Frobenius, deu um negócio muito estranho. Só que parecia ser uma combinação linear, sabe, da solução, entende? Então, enfim. Frequentemente o que acontece é isso. Tá. Então, eu considero essa primeira solução como errada e só a segunda solução que deu o polinômio é certa? Tipo, eu entendo dessa forma? Não, você sempre tem que encontrar duas. Por isso que lá no exemplo que eu fiz para vocês, eu encontrei duas soluções independentes. Você sempre precisa de duas. Tá? Quando você precisa de duas e que você necessariamente tem que usar o método de Frobenius porque você está num ponto regular singular e você tem raízes repetidas, aí obrigatoriamente você tem que fazer a resolução da série recursiva deixando alfa em aberto para que você possa usar aquela técnica da derivada em relação a alfa. Mas Para mesmo que encontrar, você então, a resolva segunda em solução. Taylor, você vai ter duas soluções? Vai. Foi isso que eu mostrei no vídeo de Taylor. Eu falei para vocês. Da maneira que você escreve a série de recursão, é sempre assim, a n mais 2 em termos de os outros a's. Sempre é n mais 2. O que significa que você sempre pode resolver o 2 em termos do 0 e do 1, o 3 em termos do 2, do 1 e do 0, né? Ou seja, já que você resolveu também o 2 em termos de 1 e do 0, também fica o 3 em termos do 1 e do 0, e assim por diante. Então você sempre fica com a solução em termos de duas constantes, tá? O A0 e o A1. Como está em termos de duas constantes independentes, você pode simplesmente escolher uma igual a 0 e outra igual a 1 e vice-versa. E quando você faz essa escolha, você obtém já duas soluções independentes. Então, Taylor sempre te dá duas. Beleza. Num ponto regular. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se eu pegar aqui a expansão, dividindo 5x, tá? O polinômio que você tem, que é linearmente independente, é o quê? Tá vendo? E aqui você tem a segunda solução logarítmica que vem justamente do problema da... Como é que se diz? Da raiz repetida, certo? Mas aqui é mais simples do que se você pegar em torno de um ponto singular. Beleza? Alguma coisa não ficou clara? Professor, você falou Professor, que a segunda solução lá, o de Q, aparece o logaritmo por causa que tem aquele problema das raízes serem iguais, alguma coisa assim, né? Você comentou agora. Isso. Mas do Legendre, as raízes. Não, esquece, desculpa, eu ia falar uma coisa. Não, eu me confundi. Desculpa. Vou Não, falar pode de falar, Legendre pode antes. falar.
Para eu entender sua confusão, você não quer falar? Não, eu pensei que as raízes iam ser diferentes e eu tava viajando, mas agora eu percebi o que eu ia comentar uma coisa que não tem nada a ver. O Cláudio ia falar alguma coisa, pode falar, Cláudio. Desculpa. É porque quando você usa. Tá, agora não, eu acho que eu posso ter levado vocês a entender a coisa errada, porque eu falei besteira. Acontece o seguinte: em torno do ponto zero, você também precisa usar. Você também precisa usar Frobenius, porque você tem uma raiz repetida ali. E aí, para você encontrar a segunda solução, você precisa usar aquela técnica. Dá para você ver a mesma coisa usando Taylor direto. Certo? Vocês querem me mostrar, ou eu faço a solução aqui, em série de Taylor, para a gente entender junto esse ponto? Só uma perguntinha antes, então, decidir isso daí. Essas soluções independentes, no caso do método de Frobenius, a gente consegue encontrar pela raiz pelo alfa, né? Isso. O alfa 1. Usando o Frobenius, você sempre encontra as duas soluções. Se você usar Frobenius, você não erra. Em torno do zero, agora eu estou imaginando que eu errei alguma coisa, mas eu cheguei em 2 alfas diferentes. Alfa igual a 0 e alfa igual a 1. Em torno do zero. E daí eu já cheguei, eu imagino que tem as duas. Em torno do zero, como ela não é singular em zero, então você tem, um dos termos vai ser, como ela não é singular, você tem o seguinte, você tem, vocês me corrigem se eu estiver errado, isso aqui é 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2x, y', certo, mais lambda mais 1, y, certo? Certo. Então, o nosso Q aqui, agora usando, nosso P, usando a fórmula de Taylor, vai ser menos 2x sobre 1 menos x quadrado. Se você quiser usar... A forma geral tem que multiplicar em cima e embaixo por x. Isso, 2 aqui, né? Isso. E o seu Q vai ficar x quadrado, lambda mais 1. Então você vê que o Q0 é 0. Sobre, também ou não? Sobre 1 menos x quadrado. Não, só o Q. Sim, só o quê? Sobre 1 menos x quadrado. O 1 menos x quadrado que está multiplicando. Não, tá, desculpa, claro. 1 menos sub x quadrado, isso. 1 menos x quadrado, isso. Então você vê que essa série aqui, ela sempre vai começar com o pelo menos Q2. Né? E o P sempre começa com Q2 também, com P2 também. Então o seu polinômio inicial vai ser isso aqui. Alfa, não é isso? É isso, mais ou menos? Isso mesmo. Deixa eu ver só se é menos. Isso, então você tem razão. Você tem esse cara e você tem esse cara aqui. E daí eu já tenho as duas soluções. Só preciso colocar lá no final alfa 0 e alfa 1. Isso, mas aí você tem que tomar cuidado, porque aqui entra o segundo caso que vocês têm problema também, que é o caso quando as duas raízes diferem por um número inteiro. Que é 1 nesse caso. Que é 1 nesse caso. Nesse caso também não é garantido que a segunda raiz, porque você sempre pega a primeira raiz para pegar, vamos botar, a primeira raiz é a raiz com maior valor, tá? Você sempre pega aqui a primeira raiz para pegar a primeira solução em Frobenius. Essa sempre existe. A segunda raiz, ela vai existir, ela vai dar uma segunda solução quando ela for um número que difere do primeiro e difere não por um número inteiro. Tá? Ou seja, você sempre tem, a partir de alfa 1, você tem sempre uma solução. Essa primeira está ótima, beleza. A segunda solução, você pode pegar simplesmente usando a segunda raiz quando a segunda raiz é diferente da primeira, tá? E a diferença entre eles é diferente de um número inteiro. Ou seja, em geral, alfa 2 menos alfa 1 tem que ser diferente de um número inteiro n. Quando isso aqui é válido, então a segunda solução ela vem simplesmente da aplicação do alfa 2, naquela mesma série que você obteve. Tá? Quando ela difere por um número inteiro, que pode ser 0, ou seja, as raízes repetidas, aí você tem que usar uma das duas técnicas. Quando a raiz é repetida, é simplesmente a derivada
da série com alfa em aberto, depois tomando alfa igual a 0. Quando ela não difere, quando ela difere por um número inteiro diferente de 0, aí você tem que usar aquela outra técnica que eu mostrei para vocês. Vocês primeiro vão encontrar uma solução que vai ter, que não vai ser a solução da homogênea, aí vocês encontram uma segunda solução da homogênea, e pega a combinação linear das duas, né, a subtração de uma menos a outra, que vai te dar uma segunda solução da homogênea. Essa parte eu não fiz o vídeo ainda, eu vou fazer. Professor, eu tenho uma dúvida em relação a essa diferença das raízes ser um número inteiro. Pode falar. Por exemplo, eu não entendi por que o Norton ele considera que esse número inteiro, no caso, é os inteiros positivos, começando do 0. É porque isso me obriga a necessariamente escolher a primeira raiz como a maior. Ele é maior ou igual a 0. Mas eu pensei assim, que se o n pudesse ser números negativos, eu poderia ter essa arbitrariedade de escolher a primeira solução como a menor raiz, certo? Aí eu não entendi por que ele considera começando em 0, ou se esse pensamento que eu falei está errado, eu entender. Eu vou te explicar aqui. Vocês lembram que tudo vem daqui, ó, da solução desse negócio aqui. N de 0 até K menos 1. Esse cara é alfa mais N, Pn, mais que... Não, é K menos N, certo? AN. Então você quer resolver esse cara em termos desses aqui. Olha o que acontece. Se você sempre considera a primeira solução vindo da sua raiz maior, digamos, alfa 1, então aqui, no argumento do polinômio indicial, sempre vai aparecer alfa 1 mais k. Mas, por definição, essa é a maior raiz. Então, se eu somar... E veja, aqui k é sempre 0, 1, 2, 3, assim por diante. Porque a estrutura da série de potência é assim. Né? Você sempre tem potências positivas do seu argumento, né? Do x, do que é que seja. Tá? Então, como k é sempre maior ou igual a 0, esse número aqui esse número total aqui nunca vai ser menor que alfa 1. Então, como alfa 1 é a maior raiz, então isso te garante que todos os coeficientes aqui vão ser diferentes de 0. Ah, tá, entendi. Não, a minha Só dúvida que era... se você começar com o seu alfa 2 aqui mais k, pode ser que você chegue no ponto em que você vai ter esse cara aqui. Ou seja, alfa 1, que é a maior raiz, menos alfa 2, que é a menor raiz, igual a k. Se isso for verdade, então você vai, uma hora que se você começar com o seu alfa 2 e for somando k, uma hora você vai chegar no ponto em que esse coeficiente aqui vai dar 0. Certo, beleza. A minha dúvida mesmo era nesse k, né, que estava me confundindo. Tipo, já vem da lei de potência, né, que é do 0 para diante. Ah, beleza, então. Exatamente, por isso que ele não pode ser negativo, porque ele vem da estrutura da lei da série de potência. Se nós estivéssemos resolvendo uma coisa com uma série de Lohan, que aceita potências negativas, aí tudo ficaria mais complicado. Mas eu nem sei se a gente usa a série de Lohan nesse tipo de situação. Beleza. Tá? Então, pessoal, aí aqui entra aquela complicação, né? Quando o alfa 2 difere do alfa 1 para o número inteiro k, então a gente tem que fazer toda aquela brincadeira que eu expliquei para vocês no vídeo. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Vocês querem que eu faça Vocês querem que eu faça agora ou vocês preferem ver depois no vídeo e agora eu sigo em frente? Professor, você ia falar hoje sobre Laplace. Método de separação de variáveis. Eu acho que o vídeo deu bem certo pra mim. Se você quiser fazer isso aí, só passar o vídeo depois, porque eu já terminei a lista, já fiz tudo. É porque se eu for fazer agora para vocês, eu vou ter que lembrar de cabeça. E aí eu fico um pouco mais lento, um pouco mais truncado. Quando eu preparo o vídeo, eu faço um roteirinho para mim, eu faço as contas no papel, faço um roteiro na minha cabeça e faço o vídeo. Eu consigo ser mais conciso, né, no vídeo. Então, eu acho que pode ser melhor deixar a explicação para o vídeo e depois vocês tiram dúvida comigo. Essas coisas vão ser recorrentes, porque tudo que a gente vai usar agora depende dessa estrutura. Essa estrutura que é essencial, a importância dela é enorme para tudo, tá?
Então, no método de separação de variáveis, parece que não, mas isso tudo vai ser importante também. Professor, antes de seguir, eu só queria entender uma coisa que eu realmente não entendi muito bem. Em Legendre, isso quebrou minhas pernas e tal. Assim, você faz esses métodos e tal, por exemplo, no x igual a 0, e você chega em duas soluções. Só que esse que é o problema. A segunda solução que eu chego é o polinômio de Legendre que eu tô acostumado a ver, sei lá, na internet, qualquer lugar que eu vejo, tá lá, o polinômio de Legendre. A primeira solução é um negócio nada a ver. Daí você falou, você tem que pegar as duas soluções e as soluções estão certas. Você falou que a primeira solução sempre está certa. Certo? A solução com a maior raiz está sempre certa. Então, mas é exatamente o contrário que aconteceu comigo. A solução de maior raiz, que no caso é o 1 aí, que você é o 1, dá esse negócio... Quer dizer, não é tão nada a ver, porque eu encontrei isso na internet também. Só que a segunda solução é o polinômio em si. Entende? Então, agora eu tô muito confuso, porque eu não sei. Aqui na minha resolução, eu desconsiderei a primeira solução e eu falei, olha, a segunda solução realmente é o polinômio de Legendre. Daí, tipo, tá aqui mostrado que realmente é e tal. Tá, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. A equação diferencial do polinômio de Legendre, assim como a equação diferencial da função de Bessel, ela nunca vai te dar só o polinômio de Legendre ou só as equações, só a função de Bessel, J. Tá? Você sempre vai encontrar duas soluções. E no caso dos polinômios de Legendre, é o polinômio P e o polinômio Q. Ou combinações lineares de P e Q, ou duas combinações lineares independentes de P e Q. Da mesma forma que Bessel, você vai sempre encontrar a Bessel J e a Bessel Y. Né? É porque a gente fica na cabeça do polinômio de Legendre, e o polinômio de Legendre mais famoso é o P, então você fica achando que basta ser ele. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, isso a gente vai ver. Olha o que acontece. O polinômio de Legendre P, ele tem essa propriedade de quando você calcular ele aqui, ó, Legendre P de 5 e 0, ele vai dar 0. Enquanto eu pegar outra solução, ela pode divergir aqui, dependendo do argumento, né, do 5 e do 6. Tá? Ela vai ser 0 ou um número inteiro qualquer aqui. Certo? Então você pega, por exemplo, um problema de condições de contorno, em que esse polinômio aqui ele tem a ver com digamos que seja um ângulo, e você quer que a função seja 0 em 0, para quando o ângulo for igual a 0, entendeu? Isso seleciona das duas soluções uma só. Tá? A gente vai ver um exemplo em seguida, agora quando eu falar de método de separação de variáveis, a gente vai ver isso. Tá? O que acontece na prática é que você vai ter que resolver a equação do polinômio de Legendre. Você, ao resolver ela, você encontra duas soluções, mas aí você impõe uma condição de contorno, e a condição de contorno te seleciona uma delas. Ok, então beleza. É que eu pensava que um deles está errado e eu só considero uma e tal, mas agora, beleza, Não. Beleza, então. Mas eu vou fazer direitinho, porque eu não fiz a solução, eu achei que ia ser simples, mas não era tão simples assim. Eu vou fazer a solução em torno de 0 também para vocês, porque isso já exemplifica o outro problema, que é o problema da diferença das raízes com o número inteiro. Ok, professor, obrigado. Tá? E aí, a pergunta que você me fez por e-mail é razoavelmente simples, tá? Só que é chatinha. Eu comecei a fazer no papel, eu não acho que vale a pena você fazer ela, porque o que acontece é o seguinte, você tem esse somatório aqui, tá? Esse somatório ele é até infinito, mas você pode fazer ele só até lambda, porque você sabe que esse termo aqui, quando lambda é um número inteiro, esse termo aqui mata todos os elementos da soma maiores que lambda, certo? Até aqui tá tudo bem? Certo. Aí a chatice é o seguinte, você pode escrever esse cara aqui como uma razão de dois fatoriais, tá? Ou seja, deixa eu mostrar só alguns passos para você. Lambda menos lambda n é menos lambda vezes menos lambda mais 1 vezes menos lambda mais 2, menos lambda mais n menos 1. Lembra, né, que o fatorial crescente sempre termina num elemento anterior, né, num inteiro anterior a esse cara aqui. Então, por isso que ele termina em n menos 1. Então, você vê que quantos elementos aparecem aqui, ó? 1, 2, 3,
n, tá? Ou seja, se você pensar n igual a 1, por exemplo, só tem esse primeiro termo. Se você pensar n igual a 2, tem dois termos. Então você pode tirar o menos 1, vai ficar assim, menos 1 elevado a n, e agora vai ficar assim, lambda menos 1, lambda menos 2, papapá, e aqui vai ficar lambda menos n menos 1. Tá? Agora, olha o que isso aqui é. Lambda vezes lambda menos 1, assim por diante, até n menos 1. Certo? Então, eu posso pegar essa expressão, multiplicar por lambda menos n menos 1, até isso aqui virar 1. Né? Ponto, 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 1. Certo? E eu posso dividir por essa mesma quantidade. Lambda menos n menos 1, papapá, 1. Isso aqui é o quê? É lambda, esse primeiro pedaço, isso aqui é lambda menos n fatorial dividido por lambda menos n fatorial, concorda? Certo. Só que se eu pegar esse pedaço aqui junto com esse aqui, isso aqui é lambda fatorial. Então isso tudo vai ser igual a menos 1 elevado a n vezes lambda fatorial dividido por lambda menos n fatorial. Então esse termo de Pochhammer aqui, eles viram essa razão de fatoriais aqui, tá vendo? O outro cara que você precisa lidar é esse aqui. Opa, cadê você? É esse termo aqui. Tá? Mesma coisa, você vai escrever o fatorial crescente, você vai completar ele, certo? E você vai encontrar também que ele tem uma relação parecida, né? E você vai... Deixa eu abrir aqui. Mais uma. Então você tem assim, lambda mais 1 fatorial crescente. Agora, como é positivo aqui, ele fica um pouco diferente. Vai ser lambda mais 1, lambda mais 1 mais 1, né? Pá, até lambda mais 1 mais n menos 1. Tá? Olha aqui, esse cara foi crescendo para cá, né? Como esse cara é positivo, o lambda é positivo, eu posso somando, crescendo, vai aumentando o valor de cada termo entre parênteses. Então eu preciso multiplicar esse cara aqui por lambda fatorial, que aí eu tenho todos os termos, tá vendo? Esse aqui começa com lambda mais 1, lambda mais 2, lambda... Né? E aí esse cara aqui, ele vai 1 vezes 2 vezes 3, até vezes lambda. Eu divido por lambda fatorial também. Então esse primeiro cara aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser lambda mais n fatorial dividido por lambda fatorial. Então, olha o que eu tinha. Eu tinha menos 1n lambda fatorial sobre lambda menos n fatorial. Né? Quando eu multiplicar aqueles dois caras, ou seja, menos lambda fatorial crescente, 1 mais lambda fatorial crescente, né? O lambda fatorial corta, vai ficar assim, menos 1 elevado a n, lambda mais n fatorial dividido por lambda menos n fatorial. Então você vê que esses dois termos aqui, eles vão virar razões de fatoriais. E eu tenho mais dois fatoriais aqui, tá vendo? Você pode reescrever esses termos todos que nós encontramos, né? Porque, ó, esse termo aqui a gente tem que ainda multiplicar 1 sobre n fatorial ao quadrado, então vai ter 1 sobre n fatorial, 1 sobre n fatorial, e a gente ainda precisa... Tá, esse termo aqui a gente ignora por enquanto, certo? Você vê que é o seguinte, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui da melhor maneira possível. Eu vou multiplicar por lambda fatorial e dividir por lambda fatorial, tá? Lambda fatorial, lambda menos n fatorial e n fatorial, isso aqui é binômio de Newton de lambda n. Você bota o bar. Vocês lembram do binômio de Newton? Você tem um binômio de Newton de alfa e beta. Isso aqui vai ser alfa fatorial, isso para números inteiros, tá? Beta fatorial, alfa menos beta fatorial. Tá? Então isso aqui dá um binômio de Newton, e aqui, ó, veja que eu tenho esse cara aqui, lambda mais n, tá? Lambda e n fatorial. Isso aqui dá o binômio de Newton de lambda mais n, n.
É só substituir essa expressão aqui que vocês vão ver que dá o termo que faltou. E ainda tem o menos 1 elevado a n. Certo? Então você vê que esses termos aqui, ó, esses dois termos de símbolo de Pockhammer e esses dois fatoriais embaixo, eles podem ser reescritos como dois binômios. Dois coeficientes do binômio de Newton. Tá? E você pode depois abrir esse cara aqui usando o binômio de Newton de novo. E aí você ressoma os termos que não têm potência de z, e você vai encontrar as 3 possíveis, ou 4 possíveis fórmulas para os polinômios de Legendre. Tá? Aqui, quer ver? Se vocês olharem aqui, ó, conseguem ver bem o meu monitor? Sim. Sim. Então, essa que nós encontramos está aqui, ó. É a segunda linha, tá vendo? nk, n mais kk, x menos 1 sobre 2 elevado a k. Aí tem que fazer uns truquezinhos, umas coisas mais complicadas para você chegar nessa aqui, ó, que foi essa que você me perguntou, né, Gabriel? Que é a fórmula do meio. Certo. E um pouco mais fácil, mas eles têm que pegar a fórmula das somas de funções gama para encontrar a terceira fórmula, tá? É um pouco mais fácil, mas mesmo assim é chato. Porque aí você tem que escrever o binomial, o coeficiente binomial generalizado, que agora vai valer para números reais. Tá? Mas isso aqui, esse tipo de passagem aqui não vai ser importante para a gente agora não, tá? E quando for importante, se precisar, aí eu faço um vídeo explicando todas as tecnicalidades de como brincar ou lidar com esse tipo de termo. Certo? Mas isso aqui é tudo equivalente, tá? Beleza? Bom. Vamos. Então, pessoal. Não, eu tô escutando vocês, seu computador travou, eu não consigo desmutar, fazer nada. Tá, eu vou ficar quieto só. Ou me muta aí. Tá bom. Ah, você quer que eu bote você no mudo? Bom, vou colocar. Tá. Pessoal, vocês estão me escutando? O resto está me escutando de boa? Sim. Eu tô. Tá. Então, vocês querem mais alguma dúvida ou a gente deixa isso para os vídeos? Eu acho que pode deixar para os vídeos, né? Tá. Se não tiver fácil, se estiver complicado de entender, vocês me avisam, aí, bom, vocês podem tirar dúvidas sobre essas coisas nos próximas aulas, tá? Então, pessoal, a gente vai falar aqui, eu vou falar aqui rapidamente sobre o método de separação de variáveis, tá? E para a gente começar a entender qual é a relação dessas equações diferenciais ordinárias com as equações diferenciais parciais, certo? Porque isso é essencial, né? E a gente vai sempre usar a técnica padrão da matemática, que é reduzir um problema complicado a uma sequência de problemas mais simples que a gente já conhece a solução, tá? Então, veja, vamos começar aqui, porque eu acho que é mais conveniente, pela equação de Poisson. Então, eu quero resolver equações deste tipo aqui. Tá? E eu vou botar aqui um lambda V. Tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? A gente, até agora, fez uma analogia geral sobre funções. Isso aqui é uma função, tá? De x, y, z. V de x, y, z. Eu fiz algumas alusões a vocês sobre espaço vetorial, tá? Isso a gente vai começar a levar um pouco mais a sério, e se a gente andar bem, eu consigo falar, inclusive, de espaço de Hilbert, onde a gente deixa bem claro que essas coisas são, de fato, um espaço vetorial. Mas um tipo de espaço vetorial especial chamado espaço de Hilbert. Tá? Então, se você pensar nessa função, nessa equação aqui, ela parece uma equação de alto valor, em alto vetor, certo? Ou seja, eu tenho um certo operador diferencial atuando numa função igual a uma constante vezes a função, certo? Quando você quer estudar um operador, mesmo que você queira estudar ele para encontrar a equação de Laplace, né, que seria o laplaciano de V igual a zero, você entender a estrutura, o espectro do seu operador, ou seja, conhecer os possíveis valores lambda que aparecem aqui,
facilita também a resolver o caso da equação de Laplace, certo? Então, eu acho que é bem instrutivo a gente começar por esse problema dessa forma, certo? Então, desse ponto de vista, a equação, o método de separação de variáveis é uma coisa muito simples, tá? Eu quero resolver essa equação aqui. Vocês já viram o método de separação de variáveis? Eu usei em... Quando eu fiz o metro, a gente usou, mas acho que a maioria não usa isso. Bom, então você tem uma equação desse tipo, certo? E ela tem uma estrutura interessante. Não tem nenhuma mistura de variáveis diferentes aqui. Ou seja, esse pedaço do operador depende só de x. Esse pedaço do operador depende só de y. E esse pedaço do operador depende só de z. Tá? Então, isso aqui, como é que se diz? Sugere que a gente pode tentar separar essa equação em pedaços que só dependam de x, de y e de z. Novamente, outra coisa que acontece muito na matemática é que você constrói uma solução usando um método ad hoc, né, um método à mão ali que você fez particular, e depois você usa características de existência e unicidade da solução para garantir que, por mais que aquele método você tenha tirado do bolso, como a solução é única e você encontrou uma, então só pode ter sido o caso de você ter encontrado a única solução verdadeira. Tá? Então, de certa forma, o método de separação de variáveis se baseia um pouco nisso, certo? Então, a gente vai fazer a hipótese de que a função v pode ser escrita como uma multiplicação de funções x, y e z. Tá? Se você substituir essa expressão na sua equação e dividir ela por v, você vai obter o seguinte, menos 1 sobre x, del 2, del x2, x, menos del 2, del y2, y, 1 sobre y, menos z, del 2c, del z2, 1 sobre z, igual a menos lambda. Tá? Bom, o que acontece nesse caso é que esse pedaço é uma equação envolvendo 3 variáveis, x, y, z, só que cada pedaço desse aqui, ó, só depende de uma das 3 variáveis. Esse aqui só depende de x, esse só depende de y, esse aqui só depende de z. Certo? Então, a única maneira disso aqui ser satisfeito é se cada um desses termos for constante. Tá? Então, a gente vai agora falar que menos 1 sobre x del 2 x del x2 é igual a uma certa constante que eu vou chamar de K1, de Kx. Tá? E eu vou ter a mesma coisa para as outras. Então, até aqui, a gente não tem nenhum segredo. Tá? Ky e menos 1 sobre z del z del y del z igual a kz. Certo, pessoal? Então agora eu preciso resolver 3 equações diferenciais ordinárias. Olha que interessante. São equações diferenciais ordinárias de segunda ordem também. Tá? Então, isso aqui é exatamente o tipo de equação que a gente acabou de aprender como resolver. Certo? E aqui, nesse caso, eu escolhi o operador laplaciano em coordenadas cartesianas porque é o caso mais simples. A gente não entra em nenhuma complicação da série de Frobenius. Mas vocês podem ver facilmente que, dependendo da forma do seu operador aqui, né, aqui o operador é simplesmente d2dx2, d2y, d2dy2 e assim por diante. Se eu tivesse aqui
escrito esse operador em coordenadas esféricas, cilíndricas, naturalmente eu teria uma certa mistura ali entre um pedaço e outro desses operadores. Para eu separar as variáveis ia ser um pouco mais complicado, tá? E, no fim, as equações diferenciais que nós iríamos encontrar iam ser um pouco mais complicadas, tá? Nesse caso, eu estou fazendo o mais simples, porque eu quero só mostrar para vocês a estrutura da técnica de separação de variáveis sem antes misturar ela, ainda com as complicações que vêm da resolução das EDOs. Tá? E a gente sabe naturalmente que isso aqui eu vou chamar de K2, tá? Mas eu não excluo a possibilidade do meu K ser um número complexo, certo? Então eu vou botar K2 aqui, parece que eu estou já induzindo a solução, mas não é o caso. Aqui o meu K pode ser um número complexo, certo? Contanto que K2x mais K2y mais K2z seja igual a lambda. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, perfeito. Então vamos lá. Agora, o que a gente precisa é de condições de contorno, tá? A gente precisa dizer alguma coisa sobre a função v. Se nós não dissermos nada sobre a função v, veja, qualquer valor de kx, ky, kz serve. Seja complexo, seja imaginário puro, seja real, seja complexo, contanto que essa soma seja um número real, tá? Porque aqui, uma equação de alto valor, a gente quer para esses números aqui reais, tá? Então, em princípio, você nem sabe como construir uma solução completa. Na verdade, uma solução completa, ela pode envolver somas ou integrais arbitrárias em K. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos resolver essas equações aqui. Bom, essas equações vocês podem resolver em Taylor, tá? Direitinho, ou se vocês nos afrobênios usem, tá? Mas é fácil vocês verem que uma solução para x é igual a exponencial de i kx x. Tá? Vocês concordam? Vocês conseguem ver que isso é uma solução? Sim. Né? Só que eu também tenho uma segunda solução aqui, que é a exponencial de menos i kx x. Eu sempre tenho duas soluções. Vou chamar esse cara aqui de ax mais bx. E a mesma coisa eu tenho aqui. Eu tenho b a y exponencial de i ky mais by exponencial de menos i ky. E para o z eu tenho a mesma coisa. Isso aqui é igual a az exponencial de i kz mais bz exponencial de menos i kz. Professor, desculpa se eu devia saber disso já, mas para mim não foi fácil ver não, se puder falar rapidão porque isso aí é a solução. Assim, você pode fazer o método, se botar lá no método de série de Taylor e encontrar, tá? Mas, se você lembrar que se você lembrar que del x de exponencial de alfa x é igual a alfa exponencial de alfa x, então, se você calcular a derivada segunda, isso aqui vai te dar alfa x, vai ser alfa ao quadrado exponencial de alfa x. Tá? Só que ali a gente quer uma coisa que dê menos, tá vendo? Tem um sinal de menos aqui. Então, tá vendo? A derivada de segunda de x em relação a x é igual a menos k2x, xão. Então, a gente quer que isso aqui seja um cara que ao quadrado dá um número negativo. Então, a gente quer que alfa ao quadrado seja igual a menos kx. Certo? Então, basta você dizer que alfa é igual a i kx ou menos i kx. São as duas possíveis soluções. E o xão no denominador, que eu não visualizei o que acontece com No denominador? Qual? É que tá dividido. Volta na página anterior. Eu tenho que achar um
um x dividindo na ideal da esquerda, no lado esquerdo. Aí, Você diz esse xão aqui? exato. Eu não visualizei o que está acontecendo. Então, multiplica essa expressão toda por xão. Essa expressão que eu escrevi ali, eu multiplico ela toda por menos xão. Então, isso aqui vai ser assim, del 2xão del xinho igual a menos kx2 xão. Concorda que essa equação aqui é igual a outra? Tá, agora ficou claro. Agora que você escreveu ela assim, ficou todo entendido. Valeu. Muito obrigado. Sem problema. Eu poderia ter escrito direto isso em termos de senos e cossenos também, tá? Você vê que é outra forma, é aquela pergunta de sempre de vocês. Se eu escolho, por exemplo, A1 igual a 0 e A2 igual a... A1 igual a 1 e A2 igual a 0 e vice-versa, às vezes eu vou encontrar exponencial complexa com o expoente negativo. Mas eu posso encontrar senos e cossenos, depende da combinação e depende da maneira que você fez a expansão na série, tá? Mas qualquer uma das duas coisas são linearmente independentes. Eu acredito que vocês viram Wronskiano em Física Matemática 1, né? Da matriz? O cálculo do Wronskiano é um determinante, basicamente. Eu lembro, mas eu acho que eu vi em cálculo 2 já faz um tempo. Tá, então eu vou só lembrar vocês rapidamente. A gente fala de duas soluções, mas o que acontece é o seguinte. Imagina que eu tenho o seguinte problema. Eu tenho uma certa função que satisfaz uma equação diferencial, y, tá? E eu tenho y e y', certo? São aqui, é uma solução geral. Então isso aqui vai ser A1, y1 mais A2, y2, certo? E aqui eu vou ter uma coisa assim, A1, y1' mais A2, y2', certo? Digamos que você conhece a sua solução, tá? Digamos que você queira resolver o problema de condições iniciais. Então você fala que esse cara aqui é igual a uma certa constante C0, e esse cara aqui, C1, né? C1, e esse cara, linha em T0, vai ser igual a C2. Certo? Se eu pensar nisso aqui de um ponto de vista matricial, eu vou ter uma coisa... Quer dizer, se eu reescrever agora essa equação, usando as minhas duas soluções, 1 e 2, eu vou ter o seguinte. A1, y1 em T0, mais A2, y2 em T0, A1, oh meu Deus, y'1 em T0, mais A2, y'2 em T0. E isso aqui tem que ser igual a C1, e isso aqui tem que ser igual a C2. Se eu quero montar uma solução completa, basta que eu determine quem é A1 e A2 em termos de C1 e C2. Tá? Mas veja, isso pode ser escrito matricialmente assim. y1 T0, tá? Que vai multiplicar o A1. Qual outro cara, quem que multiplica o A2? y2 de T0. Tá? E aqui eu posso pegar e escrever o y1' de T0 e y2' de T0. Essa matriz, atuando no vetor coluna A1, A2, tem que ser igual a C1, C2. Tá? Qual a condição para que essa matriz aqui seja inversível? Qual a condição que eu preciso sobre uma matriz para ela ser inversível? Determinante não pode... Exatamente. Então, eu preciso que o determinante desse cara aqui, que vai ser, ó, y1 em T0, y2' em T0, menos y2 de T0, y1' de T0 tem que ser diferente de zero.
Esse cara aqui é o Wronskiano. E é por isso que você exige que ele seja diferente de zero. Porque se ele não for diferente de zero, eu não consigo, com essas duas soluções, encontrar quem é A1 e A2 em termos de C1 e C2. E se eu não consigo fazer isso, eu não consigo encontrar uma solução geral do meu problema. Certo? Então, o Wronskiano, ele diz para vocês se as equações, se as suas soluções são linearmente independentes. Por isso que você precisa de duas. Porque isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Se fosse terceira ordem, seriam 3, tá? Se fosse de quinta ordem, seriam 5. Então, você tem que uma equação diferencial ordinária, linear, de enésima ordem, ela determina um espaço vetorial da mesma dimensão da ordem. E esse espaço vetorial é o espaço das soluções. Certo? Então, isso aqui é o Wronskiano das soluções. Tá? Então, o que eu estava falando para vocês é que se você pegar, por exemplo, o exponencial de i kx, exponencial de menos i kx, se eu derivar esse cara aqui, eu vou ter menos i k, exponencial de i kx, mais. Se eu derivar esse cara aqui, vai ser menos i k, exponencial de menos i kx. Certo? Vocês concordam que essa matriz aqui, ó, é a solução 1 e 2, a solução 1 e 2 derivada. Certo? Então, se eu calcular esse vezes esse, e esse menos esse vezes esse, né? Se eu pegar o determinante dessa matriz aqui, isso aqui vai dar quanto? Esse aqui vezes esse cara aqui dá menos i k. Menos esse vezes esse dá de novo menos i k. Então, isso aqui vai dar menos 2i k. Certo? Então, essas soluções elas são linearmente independentes para qualquer valor de k diferente de zero. Certo. Se você tivesse feito essa brincadeira com cosseno, que também é solução, aqui ia ficar menos k seno de kx, e aqui k cosseno de kx. Se eu multiplicar esse cara aqui, vai dar k cosseno quadrado, menos seno vezes seno, menos seno vezes menos seno vezes k, vai dar mais seno, então isso aqui, o determinante desse cara aqui, vai dar de novo k cosseno quadrado mais seno quadrado, que é igual a 1. Certo? Ou seja, esse cara também, essas duas soluções, cosseno e seno, também são linearmente independentes. Certo? Sim. Então, pessoal, por que eu estou falando disso tudo? Porque todos os conceitos de álgebra linear que eu falei en passant vão ser importantes daqui para frente, tá? Então, agora a gente tem duas soluções para o nosso x, tá? O exponencial positivo e negativo. Agora, vamos dizer que nós estejamos resolvendo um problema dentro de uma caixa e que, por alguma razão, essa função v, ela vai ser... ela vai satisfazer as condições de contorno. Tá? Ou seja, quando vocês calcularem na parede marcada por x igual a 0 ou por x igual a L, ela vai ser 0. Quando vocês fizerem agora o equivalente aqui, x, 0, z, igual a v de x, L e z, também 0. Tá? Digamos que seja alguma coisa, que seja uma parede, que seja um condutor aterrado com potencial igual a 0 nele. Alguma coisa do tipo. Tá? Existem milhões de outras situações que você pode querer fazer isso. Digamos que o V seja a temperatura, ou que está em contato com uma coisa, como é que diz, recipiente, não, como é que é? Esqueci. Bom, uma coisa térmica que tem uma temperatura específica. Então, em vez de 0, isso aqui vai ser igual a uma constante. Tá? E aí a gente faz a mesma coisa para Z. Porque aqui a gente não está querendo complicar a vida do ponto de vista das equações diferenciais ordinárias, certo? Então, isso aqui vai ser x, y, L, né? Uma caixa, um cubinho bonitinho.
e eu tenho essas condições de contorno, tá? Então, isso aqui, essas condições de contorno basicamente estão dizendo que existe um cubo de lado L e que essa função V é zero nas paredes, tá? Quando eu aplicar essas condições de contorno, eu posso agora pegar essa equação aqui e aplicar as condições de contorno na forma simplificada do V. Tá? Ou seja, eu não estou aplicando as condições de contorno para uma solução geral, eu estou aplicando as condições de contorno para um tipo específico de solução, que é aquela que eu encontro quando eu faço o método de separação de variáveis. Então isso aqui simplesmente diz para mim que o meu y, meu x de 0, é igual a x de L, que é igual a 0, mesma coisa, y de 0 é igual a y de L, que é igual a 0, e z de 0 é igual a z de L, que é igual a 0. Tá? Agora, o que acontece? Veja, eu tenho aqui a minha solução. X vai ser simplesmente um coeficiente A1, AX, que eu chamei, né, exponencial de IKX, mais PX, exponencial de menos IKX. Agora eu vou impor a condição em zero. Tá? Isso aqui vai dar AX mais BX igual a zero. Isso está claro? O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente dizer que meu BX é igual a menos AX. Tá? Então, a minha solução agora passa a ser seno de 2i seno de kxx, tá? Deixa eu ver, ax. Isso está claro para vocês? Eu só peguei aqui, substituí o b, né? Eu peguei esse b aqui, substituí agora por menos ax. Agora eu botei esse ax em evidência. Aí eu dividi por 2i e multipliquei por 2i. Esse cara aqui, dentro do parênteses, é um seno, tá? Sim. Então, agora eu tenho que... Veja, eu tinha duas soluções. Agora, as soluções que satisfazem uma das condições de contorno, se eu impuser uma das condições de contorno, eu reduzo essas soluções para uma só. Tá? Então, eu tinha duas e uma condição de contorno impôs que essas duas, só existe uma combinação específica delas que satisfaz aquela condição de contorno. Quando eu impuser agora a segunda condição de contorno, as coisas ficam um pouco mais interessantes. Que agora eu tenho o seguinte, 2iAx seno de kxl. Veja, eu não tenho mais a liberdade de determinar esse... Desculpa, circulei a coisa errada. Eu não tenho mais a liberdade de escolher esse cara para satisfazer a condição de contorno. Porque se eu fizesse, se eu falasse, não, tudo bem, a minha solução é ax igual a zero. Então, a minha solução seria trivial. E eu não quero a solução trivial, eu quero mais soluções do que a solução trivial, certo? Uma equação diferencial ordinária. Linear, ela sempre tem a solução trivial, ou seja, você pode botar zero e zero dos dois lados e funcionar, tá? Então, qual outra possibilidade que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade de não permitir todos os valores aqui de K. Se eu escolher o meu K, X, como sendo, o que o meu L, KX, precisa ser para o meu seno ser igual a zero? Múltiplo de pi sobre 2? Pi. Pi, verdade, pi, Né? certo. Tá? Então, veja, olha que interessante. A condição de contorno, pelo fato de haverem duas, elas estão impondo já alguma coisa sobre o espectro do operador. Onde é que eu falei disso? Aqui atrás.
Tá vendo? Isso aqui é uma equação de autovalores. E agora eu estou restringindo, eu estou começando a encontrar restrições sobre o meu alto valor que depende da condição de contorno, que depende da geometria do meu problema. Então a geometria do meu problema está vazando para dentro da minha equação diferencial, parcial. Tá? Bom, isso mostra para a gente que K, x nada mais é do que nx π sobre L. Tá? Ou seja, a minha solução que eu encontro usando a técnica de separação de variáveis, ela vai ser simplesmente seno de nx π sobre L, seno de ny π sobre L, e seno de n z π sobre L. É claro que eu esqueci aqui do z, do y e do x. Certo, pessoal? Então, veja, eu encontrei uma solução usando a técnica de separação de variáveis que depende de 3 coeficientes em aberto: nx, ny e nz. Certo? Isso está claro? Eu acho que sim. Tá claro, mas Então, eu tô com uma pode dúvida. falar. Essa seria a minha solução geral? Eu consigo montar uma combinação linear só com esses coeficientes? É exatamente aí que vem aquela coisa que eu falei lá no começo da aula. O que acontece na prática é que você agora tem que provar que o conjunto arbitrário dessas soluções forma uma base no espaço das soluções. Lembra que vocês viram, para ser uma base, vocês precisam mostrar que qualquer função que satisfaça as condições de contorno pode ser escrita nessa base. Então você precisa mostrar que existe uma completeza nessa base, ou seja, essa base é completa no sentido de que não existe nenhuma função que ela não consiga descrever como que a gente não consiga descrever como uma combinação arbitrária desses caras. Mas não tem, no caso aí só tem produtos, aí não tem problema. É porque eu sempre vi num contexto tipo de soma, uma combinação linear. Não, justamente. Essa é uma possível solução. Se eu escolher nx igual a 5, ny igual a 7, nz igual a 3, eu tenho uma solução. Se eu escolher qualquer outra combinação de inteiros, eu tenho uma outra solução. E assim por diante. Beleza, então. Acho que eu entendi. Então, na verdade, você vai argumentar. Você pode falar o seguinte: beleza, isso aqui me dá uma solução só, mas eu quero soluções mais complicadas que essa. Tá? Então, eu quero fazer alguma coisa do tipo uma solução geral. Tentativa vai ser uma soma sobre nx, ny e nz, qualquer inteiro por enquanto, então eu não vou botar escrito nada aqui, tá? Desses caras. Tá? E aqui eu vou botar um coeficiente arbitrário para cada um deles. Tá? Então esse aqui é um coeficiente que eu vou chamar de U, vou botar como nx, ny e nz, que multiplica seno de nx, π sobre lx, seno de ny, π, y sobre L, e seno de nz, π sobre L, z. Tá? Então, veja, esse cara aqui talvez se aproxime de uma solução geral. Agora, o que a gente precisa mostrar, e a gente não vai fazer nessa aula aqui, porque isso é um pouco mais complicado, é justamente que não existe nenhuma solução, não existe nenhuma função V que satisfaça as condições de contorno que não possa ser escrita dessa forma. Tá? De que certa forma você tem Você pode repetir, professor, essa frase? Eu não entendi. Não vai existir uma solução particular, não vai existir uma solução particular
que não possa ser escrita como uma certa VG para uma certa escolha desses U's aqui. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Pega essa solução aqui, tá? E iguala as condições de contorno, iguala uma outra solução qualquer, e tenta inverter esse operador aqui. Ou seja, dado uma certa... uma solução geral, você vai querer escolher, você quer provar que sempre existe uma maneira de você escrever uma expressão particular em termos dessa decomposição geral aqui. Se você conseguir inverter, e aí a gente vai mostrar isso depois, e encontrar quem é U em função do VP, você mostrou que para qualquer VP existe uma escolha de U's que você consegue usar para determinar aquele mesmo VP. Isso é o mesmo dizer o seguinte, eu tenho um vetor V, tá? E eu tenho uma certa base, que eu vou chamar de E, tá? Então eu vou falar o seguinte, E, será que eu posso escrever isso aqui? Será que eu posso escrever esse cara sendo assim? A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3. Será que eu posso fazer isso? Se eu conseguir mostrar que para qualquer vetor V, eu determino unicamente o A1, A2 e A3, e aqui é fácil, vai fácil. Se você tiver um produto interno, por exemplo, basta você mostrar que V escalar E1, digamos que seja uma base ortonormal, vai ser igual a 1. Ou seja, dado V, eu determino unicamente o A1. Então, a mesma coisa a gente vai mostrar aqui, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês é que a solução de uma equação diferencial parcial, via método de separação de variáveis, parte da descrição das funções como um espaço vetorial, tá? E mostrar que a gente consegue encontrar uma base completa nesse espaço vetorial. Tá? E a base completa nesse espaço vetorial depende das condições de contorno. Por isso, quando a gente encontra a função de Bessel, a função de Bessel-J ela é tão famosa, porque a função de Bessel-J é zero, é constante quando o seu argumento vai para zero. Enquanto a função de Bessel-Y ela vai para o infinito quando o seu argumento vai para zero. Tá? E geralmente suas condições de contorno não são que uma certa função diverge num ponto. Porém, pode ser o caso. Tá? Isso aqui está mais ou menos compreendido, pessoal? Acho que sim. Me diz uma coisa. O que vocês já viram em FISMAT 1? O que vocês viram de análise de Fourier? Nada? Tudo? Eu tô completamente fora desse. Porque eu fiz FISMAT 1 à noite, no curso de licenciatura. Eu tava fazendo só licenciatura na época e foi bem precário. E vocês, pessoal, só para eu ter uma ideia, porque senão vou ter que fazer um vídeo só sobre um vídeo, tipo, tudo que você precisa saber sobre a análise de Fourier em 5 minutos, não, em meia hora. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa assim para vocês, porque, assim, é a ferramenta base para um monte de coisa que a gente vai ver agora. Eu tô com o Lucas também. Seria muito da hora um Fourier 101. Tá. Uma ótima ideia. Se não for muito trabalhoso, a gente agradece mesmo. Não, na verdade, isso é coisa que a gente usa tanto que fica na ponta da língua, só que eu só preciso... o que vai dar trabalho é pensar numa forma concisa e direta, né? Porque aí eu posso me restringir ao caso de análise de Fourier em domínios finitos, compactos, né? E aí tudo fica mais fácil. Porque quando o domínio não é compacto, aí a série de Fourier, ela não é inversível, ela não forma mais um espaço de Hilbert. Você passa a definir a coisa num espaço de Hilbert, Higgett, eu não sei como é que é a tradução disso,
que é mais complicado, e aí você tem que introduzir todo o conceito de funções, de distribuições em vez de funções. Então, eu acho que a gente pode pular isso aí, principalmente porque a gente não vai estar preocupado, pelo menos agora nós não estaremos preocupados com espaços não compactos, eu acho. Tá, isso é uma outra coisa que eu queria citar para vocês. Olha que interessante. Você vê que agora os meus autovalores, ó, olha aqui que a gente encontrou. Nós encontramos que o K é N, X, Pi sobre L, certo? Ou seja, o nosso lambda vai ser uma coisa assim, N, X, Pi sobre L ao quadrado, mais N, Y, Pi sobre L ao quadrado, mais N, Z, Pi sobre L ao quadrado. Ou seja, tem uma coisa assim, ó, Pi ao quadrado sobre L quadrado, nx quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Olha que interessante, a menos desse fator aqui, o meu espectro, ele é discreto. Ele vai sempre ser múltiplos inteiros, porque isso aqui é sempre um número inteiro, vocês concordam? Isso aqui vai ser sempre um número inteiro, né? Tem uma potência de número inteiro, ao quadrado é sempre um número inteiro, soma de números inteiros são números inteiros, assim por diante. Então, esse espectro, primeiro, ele tem um lower bound, ou seja, ele tem um limite inferior. Esse espectro, ele nunca é menor que zero, tá? E esse espectro, ele sempre vai ter esse espectro vai sempre ser discreto, tá? O fato dele ser discreto está intimamente ligado com o fato de que nós botamos condições de contorno num domínio compacto. Tá? Se nós botássemos, olha que interessante, se nós voltássemos lá atrás, voltássemos aqui, e eu dissesse para você agora que x tem que ser 0 em 0, 0 em 0, e deixa eu ver se funciona, talvez eu não vou falar besteira. 0 da seno hiperbólico. Não funciona. Num domínio não compacto. Eu estou só pensando no exemplo do domínio não compacto para ver se a gente consegue ver isso. Mas, bom, depois eu vejo um exemplo bom para mostrar para vocês. Um contra-exemplo, tá? Então, aqui vocês veem que no momento que eu botei esse domínio compacto, eu encontrei esses valores discretos para cá, tá? Foi exatamente isso que o Planck fez para fazer a quantização. Ele percebeu que uma certa soma daria um resultado diferente, que é justamente o resultado do corpo negro, se os modos que ele pudesse considerar não fossem contínuos. Aí ele lembrou do curso dele de equações diferenciais ordinárias e parciais, e lembrou que certas condições de contorno levam a um espectro discreto. Né? E aí ele simplesmente impôs que esse espectro tinha que ser discreto. E com um certo espaçamento aqui, em vez de ser π sobre L, ele falou que tinha que ser um H cortado. Certo? E a quantização, ou seja, a parte que dá o nome da mecânica quântica, vem justamente desses espectros compactos, desses domínios compactos. Tá? Tanto que se você estiver trabalhando com mecânica quântica, mas tiver um domínio não compacto, os seus operadores não vão ter mais espectros discretos. Então não vai ter quântica na mecânica quântica, nessas situações. Certo? Então é muito interessante ver que essa parte geométrica é a geometria do problema que está dizendo para a gente algo sobre o espectro dos operadores. Tá? Então a gente vai ver isso mais com calma, mas, por exemplo, eu acho que a gente tem tempo de explicação. Professor, Pode falar. esse domínio compacto que você está falando é o domínio quando ele é limitado e fechado, né? Isso, exatamente. Eu não consigo ver essa ligação direta com esses resultados que a gente está obtendo. Tipo, ele tem um limite inferior, como você disse que é 0, mas eu não consigo ver, por exemplo, superior, não consigo ver essa ligação. E por que tem que ser compacto, sabe? Para mim não é tão claro. Ó, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo, então. Vamos dizer que eu quero botar uma condição em x a infinito. Tá? X infinito, eu vou ter uma coisa assim. A x exponencial de i kx, kxx, mais bx
exponencial de menos I kx x. E esse meu x agora vai para o infinito, né? E eu quero que esse cara seja zero, por exemplo, infinito. Tá? Olha o que vai acontecer. Quando eu fizer isso, aqui, quais são as possibilidades? Se o meu k for um número real, esse cara oscila e não tem limite, tá? Senos e cossenos não tem limite quando o argumento vai para o infinito, né? Então, esse k claramente tem que ser, pelo menos ele tem que ter um pedaço dele, o meu k ele tem que ser imaginário, né? Ou seja, eu vou dizer que o meu kx ele vai ser um certo alfa mais i beta, tá? Quando eu substituir aqui, eu vou ter assim, ax exponencial de i, aí eu multiplico i alfa menos beta x, menos beta, isso, i alfa menos beta, tá? E aqui eu vou ter mais bx exponencial de menos i alfa mais beta x, tá? Bom, se eu escolher o meu beta positivo, e aí tanto faz, tá? Eu posso escolher, se eu escolher positivo, um desses caras vai para zero. Se eu escolher negativo, o outro vai para zero. Vamos dizer que seja positivo. Se eu escolher ele positivo, então aqui, ó, o que acontece? Esse termo aqui vai para zero. Vocês concordam? E esse cara aqui vai para infinito. Então eu sou obrigado a escolher bx igual a zero. Certo. Né? Então agora minha solução vai ser assim. X vai ser igual a ax exponencial de i alfa menos beta x, tá? Se eu tentar dizer que esse x ele vai para zero, se eu quiser botar uma outra condição em menos infinito, você vai ver que a única solução que eu vou ter é a trivial. Né? Porque quando o x vai para menos infinito, o meu beta eu já escolhi positivo, esse cara vai estourar, a única possibilidade é esse cara aqui ir para zero. Então eu não tenho solução que satisfaça essas condições de contorno a não ser a trivial. Tá? Mas se eu escolher, por exemplo, que x de zero igual a zero, o que vai acontecer? Isso aqui também vai me quebrar, né? É porque justamente esses operadores em espaços não compactos, todos os teoremas ficam mais complicados. Se você pegar um livro de análise funcional, você vai ver que ele prova todas as propriedades interessantes e bonitas para espaços compactos, e quando você vai para espaços não compactos, tudo fica 10 vezes mais complicado. Mas assim, muito mais complicado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar como é que a gente pode fazer isso aqui para domínios não compactos. Assim, de cabeça eu não vou lembrar, não. Tá? Mas eu posso tentar pegar uma versão digerida do motivo pelo qual espaços não compactos levam a espectros não discretos. Beleza? Ah, sim, beleza. Vou ver aqui. Não dá para satisfazer esse negócio de jeito nenhum. Bom, deixa para lá. Mas aí o interessante é que se você pegar, por exemplo, o átomo de hidrogênio, você pode falar, mas professor, o átomo de hidrogênio, o espectro dele, aparentemente vai ser contínuo, porque o espectro, o átomo de hidrogênio, ele está num espaço infinito, né? Você tem aqui o R, pelo menos, ele vai de zero a infinito. Mas aí justamente você vai mostrar que a parte interessante da quantização vem justamente de quando você está quantizando o átomo de hidrogênio. Você faz isso, por exemplo, em coordenadas esféricas, e aí as coordenadas θ e φ, elas vão ter essas condições de contorno periódicas. Tá? E essas condições de contorno periódicas, elas também, justamente a superfície de uma esfera, ela é um espaço compacto. Então a parte discreta do espectro do átomo de hidrogênio vem justamente da geometria da casca de uma esfera. E o mais interessante é que você calcula o espectro do átomo de hidrogênio, que a gente vai calcular, e puramente vem da geometria de uma casca de uma esfera,
e você depois mede os níveis de energia de um átomo e você encontra exatamente aqueles mesmos números lá. Aqueles números quânticos, que são esses números inteiros, que tem a ver justamente com o fato de estar falando que esse seno tem que ser igual a L, 0 e L, né, no caso 0 e 2π, né, e você vai encontrar perfeitamente não, porque você tem todas as correções relativísticas para você fazer a medida na precisão que se faz hoje, mas de qualquer forma, o que você observa numa estrela. Tá? Então, eu vou entrar mais em detalhe para vocês essa parte da descrição, por que o espectro é discreto ou não é discreto, assim por diante, tá? Para dar pelo menos uma explicação. Vou tentar dar a melhor explicação possível sem entrar na parte de análise funcional necessária para isso. Tá? Beleza, então. Mas então, as condições de contorno, elas são bem anteriores nesse caso. É elas que vão me dizer como vai funcionar essas... Eu estou explicando. Exatamente. Essas constantes, fugiu o nome. Tanto as constantes que multiplicam as soluções, como digamos, as constantes que vão te dar o espectro do operador. Certo? Então, por exemplo, quando você tenta quantizar, calcular a função de onda do universo, você vai ter uma coisa assim, você vai ter uma equação diferencial que vai ser del psi dt, tem o i h cortado aqui, e aí você tem uma versão muito simplificada da coisa, tá? Menos h cortado ao quadrado, d v, tá? Psi. Então, a função de onda do universo vai ser uma coisa assim. Qual é a probabilidade do universo ter um certo volume, tá? E aí você vai tentar resolver uma equação de Schrödinger nesse tipo aqui, tá? Só que aí o que acontece é que a condição de contorno dessa sua equação, ela só para que você quer que alguma coisa aconteça para quando o volume for igual a zero, porque não existe volume negativo. Então você não sabe se isso aqui é uma constante, se você não sabe se você quer usar Dirichlet ou você quer usar Neumann, né? Você quer usar esse cara aqui, e você descobre que existem resultados físicos diferentes dependendo da escolha que você fizer. Ou seja, você vai falar, não, minha função de onda, quando o volume é igual a zero, ela tem que ser igual a uma constante, por motivo físico X que veio na minha cabeça. Aí você descobre que esse operador agora aqui, que vai já justamente a evolução do seu universo, a evolução do volume do universo, a evolução quântica do universo, esse operador vai ter um certo espectro específico. Quando você mudar isso, você encontra um outro espectro, né? E existem várias outras complicações possíveis que vão acontecer aqui, certo? Então você vê que coisas aparentemente muito simples, se vocês entenderem bem, vocês vão conseguir entender coisas bem avançadas, tá? Que todas elas se sustentam sobre esses resultados mais aparentemente banais. Beleza, pessoal? Então, bom, é o que eu queria falar hoje. Eu vou falar de aplicações físicas e exemplos mais detalhados sobre tanto a equação... Isso aqui é só uma introdução ao método de separação de variáveis, tá? Eu vou falar depois especificamente sobre Laplace, Legendre, Laplace, Poisson e Schrödinger, tá? Vou fazer o exemplo de Schrödinger unidimensional, numa caixa, que aí aparecem os níveis de energia e assim por diante. Eu vou falar da parte de análise de Fourier, para você justamente conseguir resolver condições de contorno e assim por diante. Beleza. Beleza, professor. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. A lista, o exercício que os passou, o 3.68, ele tinha vários itens, que era o que falava sobre as funções de Bessel. Aham. E tinha o item C e D, eu acho, que era sobre comportamento assintótico. Isso aí, vocês podem pular. A parte do comportamento sintótico eu não dei, tá? Fechou, Seria muito interessante vocês verem, mas é uma pena que não dá tempo. Não vai dar tempo. Porque, da mesma forma que a gente classificou os pontos ordinários e singulares, você pode classificar o ponto no infinito. Você pode classificar o que acontece com a sua equação
quando o argumento vai para infinito. Aí você pode ver se o infinito é um ponto ordinário, ou se o infinito é um ponto regular, singular, ou se é um ponto singular e irregular. Isso a gente viu. Eu não sei se... Não, Não estava no sala. livro, né? Mas eu não entrei nos detalhes com vocês. Porque aí as técnicas... Porque aí o problema é o seguinte, para você encontrar uma série de potência que aproxima a sua solução em torno desses pontos, vocês vão precisar dessas técnicas de séries assintóticas. Séries assintóticas não convergem, então as pessoas... É um pouco mais complicado. Elas te dão uma boa aproximação do resultado, mas não são mais uma série convergente. Mas, então, só para eu saber, porque quando você faz aquela troca de variável de x para 1 sobre t, você surge toda uma nova série que depende desse valor t. Se eu tentar resolver ela para um ponto, para um ponto, para uma singularidade, para um ponto singular regular, e depois, quando eu terminar de descobrir uma série, eu simplesmente trocar esse t por 1 sobre x, eu não chego numa resposta? Dá problema isso? Não sei se Não, em alguns casos você vai conseguir, em alguns casos não. Mas a técnica geral é geralmente a técnica que se usa em geral é essa técnica assintótica. Uhum. Não, ok. Não, era só para saber se precisava fazer aqueles dois mesmos, mas Deixa eu então ver, só vou dar para uma eu ter lida certeza depois. do que eu estou falando, para não falar besteira. É 150 e tanto, né? Deixa eu ver aqui. 68. 3,68, tá. Isso daí. Não, isso aqui vai dar muito trabalho para vocês. Eita. Ok, então sem problema. Não, eu queria que vocês mostrassem, eu devia ter falado, né? Eu queria que vocês vissem a e B. Não, A e as duas B deu certo. tá de boa, agora... Sim. Não precisa não, isso vai ser bem complicado para vocês. Eu acho que a gente teria que se aprofundar muito na parte de análise complexa e tal, porque aqui você vê que você tem que usar a continuação analítica da solução. E a gente não viu continuação analítica, e é bem complicadinho. Então, acho que não vale a pena a gente estar nessa complicação agora, não. Não, sem problema. Se aparecer um problema físico interessante que precise disso, eu posso fazer para vocês. Mas eu acho que eu não vou cobrar de vocês estudarem sozinhos, não. Beleza, professor. Obrigadão. Sem problema, pessoal. Mais alguma dúvida? Acho que não. Bom, pessoal, então a gente se vê semana que vem. Alguns eu vejo amanhã também, tá? E, bom, qualquer coisa vocês vão mandando e-mail, tá? Dúvidas, foi como o Gabriel fez para mim, é o ideal. Dá tempo de eu pensar sobre elas. E que ele mandou e-mail, né, com a dúvida. E é isso.